Boa noite a todos, graça e paz, da parte de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imensa alegria que nós estamos dando início a mais uma live, aqui diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, em Elas Bom Veloso, juntos para agradecermos e adorarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, Sheliane, que já está conectada, meus filhos, a irmã Germana, a irmã Francisca, a Stephanie. Deus abençoe a vida de cada um que já está aí, o Guilherme. Deus abençoe a Joelma Carvalho. Deus abençoe o José da Arimateia, a irmã da Cleide. Deus abençoe a vida de cada um, todos que já chegaram. Mas vamos fazer uma oração para dar início a esse culto maravilhoso. Seja bem-vindo também, José Nilton. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, a Tua palavra nessa noite, que mais uma vez os nossos corações sejam cheios com o Teu Espírito Santo, que o Senhor encha a nossa vida de alegria, de paz, que, meu Deus, sejamos edificados e principalmente transformados pela Tua maravilhosa palavra, em nome de Jesus. Que essa palavra nessa noite venha tocar corações, venha converter almas, venha, meu Deus, provocar arrependimento, produzir em nós mais desejo por santidade, por pureza, para conhecer mais de Ti e para vivermos a vida com toda seriedade e comprometimento, honrando ao Senhor de todo o nosso coração. Que assim seja, Senhor Deus, mais uma vez, que a Tua bênção seja derramada sobre a família de cada um de nós. Cuida, Senhor Deus, dos nossos, protege, livra-nos do mal, abençoa aqueles que estão enfermos, dando saúde, e que o Senhor esteja fortalecendo quem está fraco, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa palavra venha ser transformadora mais uma vez para o nosso viver, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, meus irmãos, Deus abençoe. Seja bem-vindo, Maria Hilda, seja bem-vindo, Irmã Maria do Amparo, Gelene Costa. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com o hino cantor cristão, hino 162, vigiar e orar. Embora o céu sereno pareça um dia calma anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Meio-dia, enquanto os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre à oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, do dia ao fim. Após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar, e sem cessar vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus em comunhão constante é que o fiel vai triunfar. Vem de manhã e sem cessar vigiar, sim, orar. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos louvar ainda o Senhor no cântico Aleluia.
eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei, a ti eu canto glória, aleluia, aleluia. Preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos seus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei, tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia. Glória seja dada ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por cada um que já está conectado comigo, também a vida do irmão Carlos Bento. Deus abençoe a vida do Francisco Rodrigues. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo Jussier Alvino. Graça e paz, irmão Jussier. Deus abençoe Chiquinho, seja bem-vindo, Chiquinho, a nossa live aqui, culto da Igreja Batista Manancial, Conceição, Bonfim. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe cada um que já está conectado, abençoe cada família representada. E agora chegou um momento maravilhoso de nós ouvirmos a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 51. Salmo de número 51. Você possa abrir nesse momento para nós meditarmos na palavra do Senhor. Essa noite nós vamos falar sobre pecado confessado, júbilo restaurado. Pecado confessado, júbilo restaurado. Então vamos orar ao Senhor, vamos apresentar as nossas vidas a Deus, apresentar o nosso coração que irá receber a sua palavra nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de estar aqui adorando ao Senhor, estar buscando a Tua face, de estar, Senhor Deus, meditando na Tua palavra. Que o Senhor fale a cada coração, abençoe as vidas, abençoa as famílias de cada um, protege, Senhor Deus, livra de todo o mal e principalmente transforma com essa palavra poderosa o viver o coração de cada um. Santifica-os nessa noite, Senhor, e que essa palavra venha produzir glória e louvor para o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Amém. O Salmo de número 51, ele foi escrito pelo rei Davi, e diz aqui na epígrafe que ele foi escrito quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11 e 12, está o contexto desse salmo. Depois você pode ler em casa, né, com mais tranquilidade, mas eu vou contar um pouco da história de como aconteceu o pecado de Davi para que chegasse a sua confissão. A Bíblia diz lá em 2 Samuel capítulo 11, que decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi era para ter ido para a guerra, né, juntamente com os seus soldados, mas ficou no templo, ficou em Jerusalém, no seu palácio. E a Bíblia diz que uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e daí ele viu uma mulher que estava tomando banho, e a Bíblia diz que ela era muito formosa. E Davi mandou perguntar quem era, e disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundície, voltou para sua casa, e a Bíblia diz que ela concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi, por causa do seu pecado de adultério, ele fez de tudo para encobrir a gravidez de Batseba. É tanto que ele mandou depois chamar o seu marido da guerra e tentou de todas as formas fazer com que o próprio marido de Batseba, Urias o heteu, se deitasse com ela. Mas o homem ele era tão justo que ele preferiu dormir fora de casa do que dormir com a sua mulher. E como Davi viu que não tinha jeito de esconder seu pecado, o que foi que ele fez? Ele planejou a morte de Urias, do marido de Batseba, e tramando com seu próprio soldado de confiança, Joabe, mandou ele colocar através de uma carta Urias no pior campo de batalha e abandonar ele para que ele fosse morto. Então, além do adultério, Davi ele cometeu um assassinato e premeditado. E pensava ele que a vida continuaria tudo normalmente. Mas veja que todo pecado ele tem suas consequências, ele tem seus resultados. E a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, que porém isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor, porque Deus sempre reprovará os nossos pecados. Aquilo que seria um prazer para Davi, um prazer imediato, aquilo que satisfaria sua carne devido à sua ociosidade, e que ele pensou que poderia esconder de tudo e todos, foi a desgraça da sua vida. Foi algo que aconteceu para praticamente acabar com sua família, porque como consequência a espada não se apartou da casa do rei Davi. Deus ele reprovou o pecado de Davi. Ele achava que ninguém teria visto, mas Deus estava vendo. Assim como Deus hoje vê os nossos atos, Deus vê as nossas obras, Deus vê as nossas injustiças, as nossas desonestidades. O Senhor é aquele que conhece as nossas obras, é que conhece toda a nossa vida intimamente. E nós podemos esconder dos nossos entes queridos, do nosso cônjuge, dos nossos filhos, dos nossos pais. Nós podemos esconder o pecado do nosso pastor, das pessoas que estão mais próximas de nós, mas de Deus ninguém esconde. E foi isso que aconteceu com
Davi. Em 2 Samuel capítulo 12, versículo 9 e 10, o profeta Natã foi enviado por Deus para repreendê-lo. E o profeta Natã perguntou para Davi: por que você desprezou Deus e fez o que ele reprova? Você assassinou Urias o Heteu para se casar com a mulher dele, e matou Urias com a espada dos amonitas. Pois bem, a espada nunca mais se afastará de sua família, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias o Heteu para se casar com ela. Anote isso, meu querido e amado irmão e irmã. O pecado, ele não compensa. O pecado, ele só produz tormento, tristeza, culpa, dor, vergonha, desgraça e morte. O pecado promete prazer, mas só traz desprazer. A pessoa acha que vai ter alegrias, mas ela só terá tristezas. O pecado não tem graça nenhuma, ele só traz desgraça. Ele não produz vida, ele só produz morte. Ele arruína e desgraça a vida das pessoas apenas por causa de alguns minutos de prazer. Nós temos que observar hoje o exemplo do pecado de Davi e refletir como está a nossa vida, como está a nossa vigilância, se verdadeiramente nós estamos cuidando da nossa alma, estamos cuidando do nosso caráter, se nós estamos vigiando, nos fortalecendo cada dia no Senhor, para nós não cairmos em tentação, porque apenas um vacilo pode ser fatal. Um momento de ociosidade, quando Davi ficou ali no seu palácio, deixou de ir para a guerra, ele ficou onde não deveria estar, depois viu que não deveria ouvir, não deveria ver, e depois fez o que não deveria fazer. Possuiu a mulher de um dos seus melhores soldados, de seus soldados fiéis, matou o cara, arruinou com a família dele, desgraçou com a família dele e com a sua própria família. Mas ele pensava que o seu pecado ficaria impune, que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Assim como nós hoje, tomemos cuidado, porque Deus está vendo o nosso pecado. Deus está olhando, a Bíblia diz, todos os bons e os maus, em Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando tanto os bons como os maus. O Senhor, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele sabe tudo, Ele presencia tudo. E quando Davi menos esperou, o profeta do Senhor chegou com a palavra de correção, com a palavra de repreensão. Por um instante, Davi ficou cego e endurecido pelo pecado. Ele achava que poderia continuar vivendo sua vida normalmente, sem nenhuma consequência, como muitos hoje em dia, que estão curtindo seus deleites pecaminosos, que estão vivendo nas suas farras, nas suas orgias, nas suas imoralidades, que estão vivendo os seus adultérios, que estão vivendo nas suas prostituições, nas suas fornicações, que estão andando aí com mulher casada, com homem casado, saindo com um e com o outro, as ocultas, achando que isso vai passar desapercebido dos olhos do Senhor. Não, meus queridos. A Bíblia diz que quem quer arruinar sua vida, que quem quer destruir sua vida, saia com uma mulher adúltera, porque você vai desgraçar a sua vida, você vai estar cavando a sua própria cova. Tome cuidado, porque isso vai destruir famílias, isso vai arruinar a sua vida. Tome cuidado com o pecado do adultério, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Hebreus 13:4 diz que venerado entre todos seja o matrimônio, bem como o leite sem mácula. Quanto, porém, aos adúlteros e aos imorais, Deus julgará. Deus vai julgar todos esses que estão vivendo na imoralidade sexual, que estão dizendo que o corpo é seu, que faz com o seu corpo o que bem querem fazer. Mas não é bem assim que a Bíblia ensina. Nós não podemos fazer
com o nosso corpo que nós bem queremos, porque a Bíblia diz que nós fomos comprados com um alto preço. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Nós não somos mais de nós mesmos, nós somos do Senhor e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. Nós não podemos usar o nosso corpo nas práticas de imoralidade, nas práticas de imundícias dessa vida, porque Deus vai julgar os imorais. E olhe que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que constantemente estava em adoração, que quando pecava, confessava o seu pecado, que estava sempre fazendo orações, buscando a Deus em arrependimento. Era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, ele caiu de maneira terrível, porque a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa que está em pé, em 1 Coríntios 10, 12. Nós temos que tomar cuidado, estar vigilantes, em oração constantemente, vigiando as nossas vidas, porque Jesus falou que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus caíram feio na jornada cristã, porque não vigiaram, porque vacilaram, porque deixaram de buscar, de se alimentar da palavra, e isso por pouco tempo. E um pecadinho, por menor que pareça ser, ele pode trazer um prejuízo, uma destruição avassaladora. Veja que a morte entrou no mundo, toda a humanidade foi infectada pelo vírus do pecado, apenas por um simples ato de desobediência de Adão e Eva lá no jardim do Éden. Comeram do fruto que não deveria comer, da árvore da ciência do bem e do mal, e a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Para vocês verem que Deus, ele jamais aprovará qualquer tipo de pecado, por menor que ele seja, ou por mais inofensivo que ele pareça ser, porque todo pecado é pecado, e todo pecado produz destruição. O salário do pecado, diz a Bíblia, é a morte. Então tomemos cuidado para que nós não alimentemos o pecado na nossa vida, para que nós, ao invés de alimentarmos o pecado, nós devemos repugnar o pecado, odiar o pecado, aborrecer o pecado, nos afastar do pecado, nos afastar das tentações e nos aproximando cada vez mais do Senhor, porque somente o Senhor é quem pode nos ajudar a vivermos em pé, a vivermos em obediência à sua palavra. Foi preciso, meus queridos, Deus confrontar Davi com a sua palavra por intermédio do profeta Natã, para que ele tivesse o seu rumo e a sua vida transformada, porque somente confrontados pela palavra de Deus é que verdadeiramente nós nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. Aqui no versículo 1 ao versículo 7 do Salmo 51, Davi, ele confessa o seu pecado e pede para Deus perdoá-lo e purificá-lo. Depois que ele é repreendido, depois que ele cai em si, do seu adultério, do seu assassinato, da malignidade do seu pecado, da sua criminalidade, da sua imoralidade, depois que ele é confrontado, que ele percebe o quanto ele ofendeu o Senhor, o quanto ele agiu com malignidade, com perversidade, porque o pecado é isso, é algo maligno, é algo malignicíssimo. O pecado, ele é danoso, nocivo, desastroso. Quando ele percebeu, confrontado com a palavra, o quão mal ele agiu, ele faz essa oração no Salmo 51, e no versículo 1 ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. E no versículo 9 ainda ele diz: esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Davi, meus queridos, ele ora a Deus, porque somente Deus pode nos perdoar e nos purificar de todos os nossos pecados. E ele ora confiando na misericórdia de Deus, que são infinitas. Ele pede para que Deus se compadeça dele segundo as suas misericórdias, segundo a multidão das suas misericórdias. Ele pede para Deus apagar as suas transgressões, para Deus lhe lavar completamente da sua iniquidade, do seu pecado. E ele reconhece que ele já nasceu com essa natureza corrompida, com essa natureza pecaminosa. Por isso que, mesmo quando ele não queria, ele cometia pecado ainda. Porque, como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E eu quero dizer para você que somente Deus é poderoso para limpar-nos, para perdoar os nossos pecados. Aquilo que nenhum outro pode fazer, Deus pode. Deus pode purificar os seus pecados, Deus pode te lavar completamente, Deus pode tirar toda imundícia, toda sujeira do nosso coração, toda iniquidade. Deus pode limpar a nossa mente, a nossa consciência, o nosso coração de toda imoralidade e fazer com que nós vivamos em pureza e santidade diariamente. Porque Deus é poderoso, Deus é santo, Deus é puro, Deus é perfeito, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Mas Ele quer que você confesse o seu pecado, assim como fez Davi. Lá em 1 de João capítulo 1 versículo 9, João fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em Provérbios capítulo 28, 13, ele diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Meu querido, o Senhor é misericordioso. Lamentações 3, 22 e 23 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade, aleluia. Grande é a fidelidade de Deus, grandes são as misericórdias do Senhor. Quando Davi diz no versículo 5 que nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe, ele não está dizendo que o pecado é gerado através da relação sexual. Ele está dizendo que é pecador desde o seu nascimento, que já possui uma natureza inclinada para pecar desde a concepção. É tanto que nós não precisamos ensinar aos nossos filhos a pecarem. Nós não fomos ensinados a pecarmos. Nós já nascemos com essa predisposição, com essa natureza corrompida, com essa natureza pecaminosa. Desde a concepção, o ser humano já tem essa natureza pervertida, inclinada para o mal. Por isso que Davi diz: em iniquidade me concebeu a minha mãe, e eu fui formado. A Bíblia ensina que o ser humano é mau por natureza. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 3, Paulo diz que todos nós éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus chamou todos os homens de maus, quando ele diz: vocês sendo maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então nós somos maus. Não creia que você é bom. Não siga essas religiões orientais, essas filosofias orientais, essas crendices orientais, dessas seitas religiosas de nova era, esses ensinamentos de que o ser humano é bom, porque não há nada de bom em nós. A Bíblia diz que toda a nossa justiça é comparada por Deus, em Isaías 64:6, a um trapo de imundície. Há panos que as mulheres usavam no seu ciclo menstrual que só
podiam agora ser jogados no lixo depois de serem usados. Deus compara a nossa justiça a isso. Nós não somos bons coisa nenhuma. A Bíblia diz que nós somos maus, nós somos pecadores, nós somos inclinados para fazer o que não agrada a Deus. É tanto que, se não fosse a ação do Espírito Santo na nossa vida, jamais nós buscaríamos ao Senhor, jamais nós faríamos o bem. É por causa da presença de Cristo em nós, é por causa da graça de Deus, é por causa da regeneração que foi operada no nosso coração, é por causa agora da atuação soberana e sobrenatural do Espírito Santo em nós, que o fruto do Espírito, que é o amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio são produzidos na nossa vida, são manifestados na nossa vida. Mas se dependesse apenas da nossa justiça, nós não faríamos coisas boas. Mas é por causa da ação da graça de Deus na nossa vida, é por causa da atuação do Espírito Santo em nós, que nós ainda fazemos coisa boa nessa terra. Porque a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, todos se desviaram, todos a uma só língua se corromperam. E diante dessa revelação da natureza pecaminosa do homem, o que é que ele tem que fazer? Confessar o seu pecado. Ele tem que se arrepender do seu pecado. Você precisa se arrepender da sua maldade, se arrepender do seu adultério, se arrepender da sua fornicação, se arrepender de todos os atos de transgressões que você tem cometido contra o Senhor, porque o seu pecado não é apenas maligno, ele é malignicíssimo. Você é pior do que você imagina que é. Não é à toa que Davi, depois que ele cometeu esse pecado, ele perdeu completamente a alegria da salvação. E ele ora, dizendo para Deus restituir a sua alegria. No versículo 8 e no versículo 12 do Salmo 51, ele diz: faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. E no versículo 12 ele ora: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Quem sabe você não precise fazer essa mesma oração, meu querido. A alegria da salvação, entenda, ela pode ser perdida. Quantos cristãos que já perderam a alegria da salvação? Eu não diria que salvação se perde, mas a alegria se perde. Quantos que no início da fé eram fogo puro, como dizem os pentecostais, liam a Bíblia todos os dias, não perdiam cultos por nada neste mundo, nunca chegavam um culto atrasado, estavam presentes nas reuniões de orações, tinham prazer e coragem para compartilhar sua fé em Jesus. Agora que perderam a alegria da salvação, não leem mais a Bíblia, perderam prazer na oração, não sentem necessidade de adorar a Deus, não se consagram mais, não consagram mais suas ofertas, seus dízimos ao Senhor, deixaram de buscar a Deus em primeiro lugar, deixaram de amar ao Senhor de todo o coração, agora estão com vergonha do Evangelho. Por quê? Porque a alegria se esvaiu de suas vidas, a alegria da salvação. E eu quero dizer para você, meu querido e minha querida, que não há coisa pior nessa vida para um cristão do que ele perder a alegria da salvação. Porque perdendo a alegria da salvação, ele perde o prazer de viver, ele perde o sentido da vida, nada mais faz sentido para ele. E tudo que ele for fazer para o Senhor agora, ele vai fazer por mera obrigação, sem prazer, sem entusiasmo, sem empolgação, sem vibração, sem alegria. E a vida dessa pessoa vai ser um marasmo total, uma indiferença total, vai ser uma mornidão total, frieza, como muitos estão vivendo, como Davi estava vivendo. E Davi sentia como se os seus ossos estivessem sendo esmagados pelo Senhor. É isso que o pecado faz, ele esmaga a nossa vida por dentro, ele acaba com a consciência, ele perturba, ele tira o juízo de muitas pessoas, ele estraga, adoece a alma, prejudica o espírito, corrompe, e além disso ele engessa, ele adormece os sentimentos.
para que a pessoa ela não seja mais sensível à voz do Espírito Santo, e o coração cada vez mais vai endurecendo, porque ela começou a curtir o pecado, a brincar com o pecado, e a tratar o pecado como se fosse algo prazeroso, gostoso, como se fosse um amiguinho de estimação dela, mas não sabe o que está por trás dele, a desgraça que ele pode fazer na vida da pessoa. Mas se por acaso você estiver caído, você sabe do que eu estou falando. Se por acaso você estiver caído no seu pecado, você sabe do que eu estou falando, do quão terrível é estar caído, atolado nesse lamaçal, escravizado por correntes. Parece que você nunca mais vai sair dos seus vícios, parece que você nunca mais vai ser liberto, e parece que essa alegria nunca mais vai ser restaurada e ser renovada na sua vida. É por isso que só há uma solução para quem está preso nos seus vícios, preso nos seus pecados, como estava Davi: é confissão, é humilhação, é quebrantamento, é contrição. Você precisa se aproximar de Deus e pedir graça, misericórdia, e pedir para Deus restaurar a sua alegria, para Deus restituir a sua alegria, para Deus renovar as suas forças. Você precisa, porque somente Deus pode te restaurar, somente Deus pode renovar a tua alegria, restaurar o seu júbilo e fazer os teus olhos brilharem novamente e seu coração pulsar de alegria e de desejo pela sua presença. Somente o Espírito Santo pode aquecer o seu coração de volta, somente Jesus Cristo, com o seu fogo do Espírito Santo, pode alegrar o seu viver com a sua paz e a sua alegria sobrenatural. Somente Jesus pode. Saiba que é somente na presença do Senhor onde há plenitude de alegria. No Salmo 16:11 fala isso, que é na presença do Senhor que há plenitude de alegria, e na sua destra delícias perpetuamente. Davi, ele estava, meus queridos, tão em agonia, porque é isso que o pecado faz. Ele estava tão aflito, tão angustiado, que ele pede para que não seja expulso da presença de Deus, e que o Senhor lhe conceda um coração puro, um espírito inabalável. No versículo 10 e 11 do Salmo 51, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Certamente ele conhecia a história de Adão e Eva, quando por causa do seu pecado eles foram expulsos da presença de Deus, eles foram expulsos da comunhão com o Senhor, quando a Bíblia diz que eles andavam com o Senhor no jardim. Deus passeava pelo jardim, Deus certamente falava com Adão e Eva face a face. Mas o que foi que o pecado deles fizeram? Com que eles fossem expulsos da presença de Deus. Perderam a alegria, perderam a comunhão, e agora teriam que lidar com a vergonha, com a culpa, com a dor, com o sofrimento que o pecado produz na vida, com as consequências do pecado. Da mesma forma, Davi aqui estava tão angustiado que ele imaginava: esse coração que eu tenho tem que ser completamente transformado. Eu não posso continuar mais com esse mesmo coração, eu não posso mais continuar com essa mesma vida insignificante, miserável. Eu não posso mais continuar com esse mesmo espírito de desobediência, de rebeldia, de criminalidade, de malignidade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável, Senhor. Era isso que ele estava pedindo. Meu Deus, não se afaste de mim, não me expulses da tua presença, nem tire o teu Santo Espírito da minha vida, porque o que será de mim sem o Senhor, sem a tua presença? Ah, meus queridos, quantos que não sentem mais a presença de Deus? Quantos que estão tão amigos e íntimos do pecado,
que não sentem mais prazer nas coisas do Senhor, que não tem mais vontade de buscar a Deus, de orar, de ler a sua palavra, de cultuar a Deus. Quantos que estão fracos, quantos que estão presos, que estão, amados irmãos, debaixo das garras do inimigo, pisoteados por Satanás, humilhados pelo inimigo, escravizados por Satanás. Quantos que estão nessa situação? Porque ninguém, ele fica viciado em algo de uma hora para outra, é de pouquinho em pouquinho. Eu lembro que eu tinha uns 14 anos, e o meu irmão, o pastor Roberto, que é mais velho que eu, uns 10 anos, ele já era mestre na bebida alcoólica, me ofereceu: toma aí um golinho. E aí eu dizia: não, Pedro. E aí a primeira vez que ele me deu, eu experimentei aquela cerveja. Eita, coisa amarga. Não dá não. Daqui a pouco, mais um golinho. Aquilo que era amargo começou a ficar doce. E aí não era mais um copinho, era uma garrafa. Daqui a pouco era duas, daqui a pouco era meia grade, daqui a pouco era uma grade. Daqui a pouco nós queríamos passar a noite bebendo, até a embriaguez tomar de conta da nossa vida. Perdemos a consciência, perdemos o juízo. Do mesmo jeito é que começa com um traguinho de cigarro. Daqui a pouco ele está numa carteira, 2 carteiras e não quer mais parar. Ele começa com um cigarrinho de droga, daqui a pouco ele está na maconha, na cocaína, no crack, e vai só aumentando, né, o nível da droga, porque aquilo não supre mais, aquilo não alimenta mais, aquilo não sacia mais. O pecado, ele é insaciável. A pessoa nunca fica saciada, ela nunca fica preenchida. Somente pode ser preenchido pela presença gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Quando Jesus Cristo entra na vida de uma pessoa, ele supre, ele mata a sede espiritual, ele mata a fome espiritual, ele alegra o viver, ele produz paz, esperança viva, uma alegria espiritual, uma alegria interna, uma alegria que ninguém pode tirar de nós. É por isso que nós não sentimos mais falta dessas migalhas, dessas porcarias desse mundo, porque Jesus Cristo já preencheu a nossa alma. Nós já estamos supridos, satisfeitos com a glória, com a presença santa e pura do Senhor. E quando a gente experimenta a glória de Deus, quando a gente experimenta a presença do Espírito Santo de Deus, nada mais nos satisfaz, nada mais, a não ser a sua gloriosa presença, a não ser mais a sua gloriosa presença. E Davi experimentou a presença de Deus, é por isso que ele não quer mais perdê-la. É por isso que Davi não quer mais perder a presença do Senhor. Mas há muita gente que já apagou a ação do Espírito Santo em sua vida, meus queridos. Quando a Bíblia diz: não extingais o Espírito, em Efésios, em 1 Tessalonicenses 5, não atrapalhem a ação do Espírito, não apaguem o Espírito, porque o pecado está impedindo, né, o Espírito Santo agir em muitos corações. Entenda de que Efésios 4:30 diz que quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Todo pecado que nós cometemos em última instância é contra o nosso Deus. É claro que nós atingimos o nosso próximo, nós ofendemos o nosso próximo, mas quem está sendo atingido em primeiro lugar, quem está sendo ofendido em primeiro lugar, é aquele que é santo, 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 o Senhor dos exércitos. É Ele o maior afetado pela nossa iniquidade, porque quando nós estamos pecando, nós estamos dizendo: eu não estou nem aí para o Senhor, eu não estou nem aí para a Tua palavra, meu Deus. É isso, em outras palavras, nós estamos dizendo. Nós estamos, diz o escritor aos Hebreus, crucificando o Senhor de novo, nós estamos pisando no seu sangue, e isso provoca tristeza no coração do Espírito Santo do nosso Deus. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta à prática das primeiras obras.
Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 16: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Será que nós não estamos provocando náuseas no Filho de Deus? Será que Jesus Cristo não está tão triste e ao ponto de vomitar-nos da sua boca? Por causa do nosso testemunho, por causa da nossa vida depravada, por causa da nossa vida de desobediência à sua palavra, por a nossa indiferença, por a nossa mornidão, por a nossa falta de fervor espiritual, por a nossa falta de amor, de misericórdia, de compaixão. Meus queridos, está faltando fervor espiritual em muitos corações. Precisamos voltar ao primeiro amor, precisamos voltar à prática das primeiras obras. Cristo deixou de ser a pérola de grande valor, o tesouro mais precioso no coração de muitos. Cristo deixou de ser o centro das atenções. Ele está sendo dividido em muitos corações, está sendo trocado por pouca coisa, por prazeres transitórios, por prazeres efêmeros, passageiros, por coisas que são de nenhum préstimo. Jesus Cristo está sendo trocado e Ele não aceita ser dividido. Ele quer ser adorado exclusivamente na nossa vida. Ele quer ser amado acima de tudo e de todos. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todos os teus pensamentos, com toda a tua força. Esse é o primeiro e grande mandamento da palavra de Deus. Aleluia, glória ao Senhor. O nosso coração precisa se quebrantar, se arrepender, se converter de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Precisamos confessar os nossos pecados para sermos perdoados. Precisamos nos arrepender da nossa falta de arrependimento. Tem pessoas que nem conseguem mais se arrepender. Somente assim a alegria da salvação será restaurada e o fervor espiritual será restaurado, o júbilo será renovado nos nossos corações. Depois que Davi confessou o seu pecado, Deus o perdoou, Deus restaurou a sua alegria, e é isso que Ele também fará na sua vida, na vida da sua família e na vida de todos aqueles que confessarem seus pecados ao Senhor de todo o seu coração, humilhados, quebrantados, verdadeiramente arrependidos na sua presença. Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Ele restaura o júbilo, Ele restaura a alegria, Ele renova o ânimo, Ele renova a fé, Ele renova o fervor espiritual, restaura o fervor espiritual nos corações que estão mornos, Ele restaura. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chega de mornidão no meio do povo de Deus, chega de frieza espiritual. Nós temos que abandonar o nosso pecado e tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e vivermos olhando para Cristo, olhando para a cruz do nosso Senhor e Salvador Jesus, para o sangue que foi derramado pelos nossos pecados. Olhar para o céu, para a glória, olhar para as alturas, olhar para a volta de Jesus, porque, meus queridos, Ele está voltando, Ele vai voltar e não vai demorar, e Ele quer pegar eu e você de lamparinas cheias de azeite, de óleo, cheios do Espírito Santo. Ele quer nos encontrar assim, preparados, vigilantes, de cabeças erguidas, de consciência limpa, purificados, restaurados. Ele quer encontrar-nos de pé na sua presença, sem nenhuma vergonha de o servirmos, íntimos dele, íntimos do Senhor. Agora Davi, perdoado e purificado, ele deseja apresentar o seu Deus para os pecadores. No versículo 13 do Salmo 51, ele diz: então, Senhor, ensinarei aos transgressores os teus caminhos,
e os pecadores se converterão a ti. Eu ensinarei aos transgressores o teu caminho. Aquele que estava vivendo na transgressão, agora vai ensinar aos transgressores o caminho de Deus, porque é isso que Deus faz. Ele restaura, Ele purifica, Ele perdoa, Ele transforma, para que a gente possa ser agente da salvação de outras almas, de outras vidas, para que você compartilhe a sua fé, para que você evangelize. Somente quando somos perdoados e purificados é que estamos aptos para apresentar o Senhor para os pecadores. Quando um cristão está cheio do Espírito Santo, ele não tem dificuldade de falar de Jesus para os pecadores. Davi, no versículo 14 e 15, ele pede para Deus livrá-lo dos crimes de sangue, e que abra sua boca para louvá-lo e anunciá-lo. Ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Provavelmente ele está lembrando do seu assassinato, quando ele planejou a morte de Urias. Por isso que ele fala em crimes de sangue. Mas eu quero dizer para você, em penúltimo lugar, meu querido e minha querida, que no versículo 16 e 17, Davi declara que o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. A esse Deus não despreza, aleluia. Pois não te compraz em sacrifícios, do contrário eu te os daria, e não te agrades de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus, aleluia. O Senhor jamais desprezará um espírito quebrantado, um coração arrependido, um coração contrito. O Senhor não despreza quem se aproxima dele, lhe implorando por misericórdia, lhe implorando por perdão, confessando o seu pecado. Você lembra daqueles dois camaradas, um era fariseu e outro era publicano, que subiram lá ao templo em Lucas capítulo 18 para orar? O fariseu se auto-vangloriava, dizendo: ó Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os homens adúlteros, como os outros roubadores, injusto como os outros, nem só como esse pecador que está do meu lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que tenho. E ele orava de si para si mesmo. E o publicano, ladrão, desonesto, não queria nem levantar os olhos aos céus, mas a Bíblia diz que ele batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, o pecador. E a Bíblia diz que este foi o que foi justificado para a sua casa, porque aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado, aleluia. Davi se humilha, Davi se arrepende, Davi se quebranta, e Deus o perdoa, e Deus se torna favorável para com ele, porque Deus não despreza um espírito quebrantado, um coração contrito, compungido e arrependido. Deus não despreza. Não importa quão sujo esteja o teu coração, meu amado, não importa. Se você confessar o seu pecado, Ele te lavará completamente nesse momento, porque não adianta cultuarmos em pecado ao Senhor. Deus só aceita o culto em obediência à sua palavra. É por isso que constantemente Ele chama-nos ao arrependimento. Em Atos 3,19 Ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então te agradarás do sacrifício de justiça. No versículo 19, para finalizar: dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Somente quando somos perdoados e purificados é que estamos aptos para prestarmos culto a Deus, para compartilharmos a nossa fé para os pecadores. Precisamos nos arrependermos até da nossa falta de arrependimento, nos humilharmos, confessarmos os nossos pecados e abandoná-los, para que o nome do Senhor seja glorificado.
Amém, meus queridos? Deus quer ser glorificado na sua vida. Deus quer ser exaltado na sua vida. Deus quer te purificar. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer renovar o teu ânimo. Deus quer restaurar o teu júbilo, a tua alegria que foi perdida. Deus quer tirar essa frieza, essa mornidão do seu coração. Deus quer restaurar a alegria da tua salvação. Peça para Ele renovar a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Aleluia. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim, aleluia, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, aleluia. Renova o Espírito inabalável, me renova um Espírito inabalável. O que seria de nós sem teu Espírito Santo, Senhor? O que seria de nós sem teu Espírito? O que seria de nós sem teu Espírito? O que seria de nós sem teu Espírito? Quero aprender
Sei que não vai ser tão fácil, sei que não vai ser tão fácil, mas é difícil continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova um espírito inabalável. E renova um espírito inabalável. O que seria de nós sem o Espírito Santo de Deus? O que seria de nós sem teu Espírito? O que seria de nós, Senhor, sem o teu Espírito? Aleluia, aleluia. O que seria de nós sem teu Espírito? Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, sei que não vai ser tão fácil, mas é difícil continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Aleluia, glória a Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, sei que não vai ser tão fácil, mas é difícil continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar para trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Aleluia, glória seja dada ao nosso santo e glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor por essa maravilhosa palavra. Aleluia, glória a Deus. Eu quero orar com você nesse momento, meu querido, para finalizar. Agradeço a Deus pela sua companhia. Graças a Deus, muitas pessoas foram atingidas nessa noite com essa palavra. E se você entendeu a mensagem e quer que os seus amigos, os seus familiares também ouçam, influencie compartilhando. Compartilhe e faça o convite para as pessoas ouvirem essa palavra, para que também elas sejam impactadas, para que elas sejam tocadas, para que elas conheçam Deus, para que elas se arrependam dos seus pecados e se voltem para o Senhor. Eu quero convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor a se reconciliar com Deus agora. Deus está vendo o seu coração, Ele sabe se você precisa se arrepender. Eu quero desafiar você a que está acorrentado em algum vício, a abandonar esse vício agora através da confissão. Pedir a Deus misericórdia, graça, para que Deus lhe perdoe e lhe purifique. Deus vai fazer isso. Eu quero convidar você a que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não creu em Jesus, para crer em Jesus agora.
para confessar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Aí mesmo na sua casa, onde você está, com a sua família, você pode dizer que quer se entregar a Jesus. E depois você só manda um WhatsApp, Pastor Francivaldo, eu entreguei minha vida a Jesus. E agora eu quero fazer parte da Igreja Batista Manancial. Eu quero depois me batizar. Eu quero viver como um novo homem, como uma nova mulher, como um santo homem de Deus, como uma santa mulher do Senhor. Eu quero que Deus me perdoe, eu quero que Deus me purifique, e Ele vai fazer isso. Então entregue sua vida a Jesus agora. Se converta agora. Se humilhe na presença do Senhor agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Se reconcilie com Deus agora, porque amanhã pode ser tarde demais. Deixe o pecado, porque o pecado, como você viu na vida de Davi, só destrói, só provoca dores, esmagamento dos ossos, doenças, principalmente no espírito e na alma. Então volte-se para Deus agora, porque Deus é misericordioso. Por causa das suas muitas misericórdias, por causa da sua imensa graça, Ele te perdoará, Ele te purificará de todos os seus pecados. Ele pode fazer isso agora mesmo na sua vida, porque, como vocês viram na palavra de Deus, um espírito quebrantado, um coração contrito e compungido, o Senhor não despreza. O Senhor não desprezará o seu arrependimento, a sua confissão. Ele vai te purificar, Ele vai tornar a sua vida mais alva do que a neve. Ele vai te purificar completamente e restaurar a sua alegria de volta. Talvez você diga: pastor, eu já perdi a alegria da salvação, eu não estou mais sentindo a presença de Deus. É hora de você confessar esse pecado a Deus. É hora de você se humilhar e pedir: meu Deus, restaura, restitui a alegria da tua salvação no meu coração, Senhor. Restitui, Senhor Deus. Meu Deus, renova o meu ânimo, renova a minha fé, faz-me voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. E Deus vai fazer isso, meu querido, minha querida. Deus vai fazer isso, porque Ele não despreza um coração arrependido, um coração contrito. Ore a Deus agora, peça para Deus encher a sua vida com o seu Espírito Santo. Ore comigo, diga: Senhor Jesus, glórias eu te dou por esta palavra. Obrigado, meu Deus, por cada alma que foi tocada pelo teu Espírito Santo. Louvado seja o Senhor, meu Deus, por essa palavra santificadora, por essa palavra transformadora. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje nós ouvimos mais uma vez a tua voz, e diante, meu Deus, do confronto com a tua palavra, não podemos permanecer os mesmos. Nós não podemos permanecer da mesma forma que começamos esse culto, Senhor, porque o Espírito Santo de Deus age, o Espírito Santo de Deus transforma. E, meu Deus, a partir de agora transforma corações, começa a produzir arrependimento, meu Deus, comece a produzir pranto, choro, meu Deus, repugnância pelo pecado. Meu Deus, faz com que pecadores se humilhem, com que corações, meu Deus, se entristeçam a partir de agora e sintam nojo, meu Deus, desses pecados de adultério, esses pecados de fornicação, de moralidade sexual, de pornografia. Senhor Deus, tire, meu Deus, todas essas ilusões, essas, meu Deus, transgressões de diante dos nossos olhos, de tudo aquilo que pode nos afastar do Senhor. Meu Deus, vai limpando os corações, vai regenerando corações nesse momento, Senhor, vai purificando almas. Meu Deus, santifica corações agora, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Produz a tua gloriosa salvação na vida de muitas pessoas agora, meu Deus. Restitui a alegria da tua salvação, meu Deus, para quem está precisando. Renova a fé, renova o ânimo, restaura o júbilo, Senhor, em nome de Jesus, nesses corações que estão orando comigo, nesses corações que estão quebrantados, nesses corações que estão contritos, que estão precisando de um toque especial do teu Espírito Santo. Faça isso, Senhor, por causa da tua imensa graça e multidões de misericórdias. Em nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, e te agradecemos. Aleluia, glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe, meu querido, graça e paz. São muitos, que graças a Deus participaram dessa live. Amanhã, se Deus permitir, da nossa residência,
Amanhã, quinta-feira, estaremos a partir das 10h30 da noite com mais uma palavra do nosso lar. E você está convidado para continuar acompanhando o pastor Francivaldo pelo Facebook Francivaldo Leal, e até no Instagram também. Nós lá de casa estamos transmitindo. Hoje nós não trouxemos pelo Instagram, só pelo Facebook. Então compartilhe essa mensagem e continue acompanhando o meu canal do YouTube, né, Francivaldo Leal. Todas as mensagens durante essa pandemia eu estou postando lá, já tem quase 30 mensagens adicionadas. Você pode ver lá diversos temas, né, variados temas, e você pode estar se alimentando da palavra dia após dia, ouvindo e compartilhando, né, com mais pessoas, para que as pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho, a sã doutrina, e sirvam a Deus de todo o coração, sejam transformadas pelo poder que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus, graça e paz para todos. Um abraço para todos que se conectaram. Eu não vou citar o nome de um por um aqui, porque senão eu ia passar a noite toda aí, né? São muitos, graças a Deus, que entraram. Então Deus abençoe, um grande abraço, fique com Deus e até amanhã 10h30 da noite, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Amém? O que é que diz lá no Salmo 3,5? Eu me deito e durmo, acordo, porque o Senhor me sustenta. O que é que diz no Salmo 4,8? Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar em segurança. Amém? Glória a Deus, um grande abraço e até amanhã, se Deus nos permitir. Glória a Deus, amém.